Sobre a vida de Sansão havia uma chamada. Deus o chamou como juiz, para reinar ali como juiz 40 anos sobre o povo de Deus. Mas ele consegue seu intento somente por 20 anos. Porque o Senhor falou para sua mãe, que era estéril: olha, sobre essa criança, ela será nazireu de Deus, separado para a minha obra. Não passará navalha, aleluia, não tomará bebida forte, não comerá nada que seja impuro. Nós vemos a história de Sansão, 20 anos, ele conseguiu cumprir o chamado dele. Mas nós sabemos o triste fim. Por causa de uma paixão carnal, ele contou o segredo que estava no cabelo dele, o segredo da força. Mas, meus amados irmãos, o segredo da força, na verdade, estava em Deus e ele não sabia. Era só um segredo que ele tinha com o seu Jeová. Eu e você, nós temos um segredo que nos mantém de pé. É oração, jejum. Qual é o teu segredo junto a Deus? Esse segredo que te faz manter em pé. Mas a força, ela vem do alto. Sansão não era o cara, não. Sansão não era forte. Eu e você, nós não somos fortes. Nós somos carentes e dependentes da graça de Deus. Mas, irmãos, há princípios. Havia uma chamada na vida de Sansão. Ele teria que ser obediente aos princípios, aquilo que o Senhor ordenou. A palavra do Senhor diz que é melhor, meus amados irmãos, o fim do que o começo. Porque às vezes a gente até começa bem, mas no meio da caminhada a gente dá uma cambaleada. Mas o duro é terminar o fim de uma vida sem Deus. Deus me trouxe aqui para te dar um chacoalhão. Guarda a tua coroa para que ninguém roube. Não deixe as paixões carnais, aleluia, falar mais alto do que a tua fé, do que a tua chamada. Havia uma chamada na vida de Sansão. Então, meus amados irmãos, que você venha dar prioridade ao reino, matar a sua vontade carnal e lembrar que há uma chamada. Você nasceu com um propósito. Você está entendendo que você nasceu com um propósito? Você está entendendo que Deus está te dizendo que você veio esse mundo para um propósito? Havia um propósito na vida de Sansão. Era para libertar o povo de Deus, dos filisteus. E há um propósito na minha vida e na tua vida, para libertar vidas, para você pregar o evangelho. É para isso que você nasceu, é para isso que Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Mas Sansão foi vencido pelas suas vontades carnais, mas pela misericórdia. Lá no fim, ele ali pediu misericórdia para o Senhor e o Senhor destruiu ali os inimigos, o templo de Dagon, ali se rompeu, glorificado seja o nome do Senhor. Dalila morreu, mas ele morreu também. E ali morreu o projeto. Ei, não deixa o projeto de Deus morrer na tua vida. Não encerre o projeto que Deus tem na tua vida. Só eu e você podemos atrapalhar aquilo que Deus já decretou na minha vida e na tua vida. É só você, o autor, que pode parar o projeto que Ele tem traçado na tua vida. Então vigia, ora e vigia, louvado seja o nome do Senhor. Foge das paixões carnais. Renuncie, porque o evangelho é um evangelho de renúncia. E aquele que é separado do Senhor tem que andar na contramão do mundo. Não pode fazer o que o mundo faz, meus amados irmãos. Andar com lascívia, com sensualidade, bebendo bebida alcoólica. Não, tem que ser separado. O Senhor falou, não tem que se misturar com as coisas que o mundo faz. Glorificado seja o nome do Senhor. Então lembre-se, há uma chamada na tua vida. Não tenha, sabe, o exemplo de Sansão é para eu e você aprender com o erro dos outros. Por isso que está registrado na palavra de Deus. Que sirva de exemplo para que a gente não aprenda com nossos erros, mas com os erros dos outros. Que seja um exemplo, glorificado seja o nome do Senhor. Então fica firme aí. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Glorificado seja o nome do Senhor. Não aborte o projeto que Deus tem na tua vida, na tua chamada. Ei, labassubi andarabaxaia. Deus tem uma grande chamada na tua vida, mas é necessário renúncia, é necessário se separar, porque Deus só era na vida de Sansão só era alguma coisa, porque Deus estava com ele.
Você está entendendo o mistério? Não existe super crente. A gente só é algo, meus amados irmãos, pela misericórdia do Senhor, porque nós somos pó. Não adianta a gente ficar com uma vaidade espiritual, ser super espiritual, quer mostrar uma espiritualidade. Porque a palavra do Senhor diz, aquele que está de pé, cuide que não caia. E a soberba, ela precede a ruína. Sansão não sabia, mas Deus já não estava mais com ele. Porque ele contou o segredo para Dalila, onde estava a sua força. Ela vai lá, enquanto ele dorme no colo dela, ela o trai. E ela vai lá e conta para os filisteus. E ele é levado, furam os seus olhos. E depois ele é levado para o templo de Dagon. Ali amarram ele nos pilares daquele templo. E ali ele é humilhado publicamente, porque o diabo ele ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Aí ele sopra o pecado da pessoa no ventilador, sopra o nome da pessoa na lama. E ali ele foi motivo de escárnio. Mas Deus ele é maravilhoso. No último momento ali, ele se humilha na presença do Senhor. Ele vê o que ele fez com a vida dele, glorificado seja o nome do Senhor. Eu lembro do filho pródigo. Quando o filho pródigo lembrou de tudo que ele tinha na casa do pai, ele abriu mão. Ele tinha tudo, tinha regras, tinha, mas ele tinha tudo o que precisava, o pai cuidava dele. Ei, não foi o pai que se afastou do filho pródigo, foi o filho pródigo que se afastou da casa do pai, da presença do pai. Então não se afaste, se você se afastou por algum motivo, volte à presença do pai, em nome de Jesus. Assim como Sansão, Deus foi misericordioso ali e devolveu a ele a força. E aquele templo foi ruído ao chão, glorificado seja o nome do Senhor. E ali Deus deu vitória para ele, porque ele se humilhou, ele se arrependeu. Então Deus me trouxe aqui para dizer, eu não sei como você está vivendo, mas para te lembrar que há um chamado, Labassob, Andarabaxaia, que Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe para uma grande obra. E você sabe quais são as renúncias que você deveria de fazer em prol desse chamado. Ei, vale a pena, servir a Deus não é um fardo. Vale a pena quando você se enche do Espírito Santo. Então fuja da aparência do mal. Se edifique com a palavra de Deus. Ouça louvores que te levam à presença do Pai. Tire os seus olhos daquilo que não presta, coisas que não edificam, programas de TV, internet. Aquilo que não vai te edificar, tira. Fique 24 horas, como diz a palavra. Medita nessa palavra de dia e de noite. Porque quando você está meditando na palavra, o Espírito Santo, o Senhor, ele é o verbo, ele é a palavra. Ele habita na palavra, ele estará contigo. Então, meus amados irmãos, louvando e trabalhando ali, pensando em Deus, com o seu pensamento ligadinho no Senhor, adorando em pensamento, porque eu sei que a gente tem que vigiar também no nosso trabalho, que a gente tem que dar testemunho, e a gente tem que pregar o nome do Senhor e também dar o testemunho, que a nossa vida prega mais do que o muito falar. Então, Deus me trouxe aqui para te dizer que sobre a tua vida há uma chamada. Então, lembra-te de onde caíste. Sacode a poeira, dá a volta por cima. Volta para a casa do Pai, em nome de Jesus. Sobre a tua vida há uma chamada, não aborte essa chamada. Sansão abortou, era para ele ter ali reinado como juiz 40 anos, mas só 20 ele conseguiu. Ei, seja constante. Melhor é o fim das coisas do que o começo. Muitos começam no espírito e terminam na carne. Seja a diferença, seja fiel. Breve o Senhor vem, louvado seja o nome do Senhor. Então receba essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Que o Senhor venha te dar forças, que o Senhor venha te libertar daquilo que o Senhor não se agrada. Que você venha cair em si, Labassob, Andarabaxaia. E se lembre que há uma chamada na tua vida. Aleluia. Mas que tem ordenanças na casa do Pai. Tem ordenanças para a tua chamada, porque quem mais é dado, mais será cobrado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor te enche do Espírito Santo, que a palavra do Senhor diz, aleluia, que o Espírito Santo se apoderava sobre Sansão. Ele era
cheio do Espírito Santo. Por isso que ele tinha aquela força. Ei, você só é alguém, você só tem, é por causa dele. Porque tudo se resume sobre ele, não é nada sobre nós, mas é tudo sobre ele. Porque dele para ele são todas as coisas. Que o nosso eu diminua e que o Senhor cresça na nossa vida. E que a gente sempre se lembre que só somos alguma coisa, só temos algum título por causa da misericórdia dele. E por causa também da sua obediência. Enquanto você estiver obediente, cumprindo as ordenanças, o Senhor é contigo, em nome de Jesus. E você que por um motivo se desviou da casa do Pai, desobedeceu as ordenanças do Senhor, está vivendo uma vida dissoluta como filho pródigo, Deus te achou aqui nessa mensagem, aleluias, e fala que o inimigo ele está cirandando para te picar, como aconteceu com Pedro, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Espírito Santo manda dizer que o Senhor tem rogado ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Então há uma esperança. E hoje o Senhor me trouxe aqui para que você venha em nome de Jesus, abrir o teu coração, ver aonde caiu e voltar ao primeiro amor. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Sobre a tua vida há uma chamada. Amém? Não aborte a chamada de Deus na tua vida, porque tu és vaso escolhido na casa do Pai. Amém? Receba essa palavra e seja abençoado em nome de Jesus.